qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Maria Aparecida. Qual a sua profissão? Eu sou professora na rede pública municipal da Prefeitura de São Paulo. Você utiliza transporte público com frequência? Sim, todos os dias, de segunda a sexta, no período da manhã e no período da tarde. O que você acha dele? Aqui na região é meio precário, né? Principalmente o 8010, que é o que sobe aqui para a região do Jardim da Conquista, né? Os outros são demorados, mas a gente vê que ainda tem mais opção. E para nós só tem uma, né? Que é o 8010 e demora às vezes, atrasa, às vezes salta o horário, você espera, tem naquele horário, mas o ônibus não aparece. Quando chove é mais complicado ainda, porque tem trânsito, né? Quais os pontos negativos e positivos? O negativo seria isso, né? Os atrasos, a superlotação que eles acabam gerando, né? E também a situação que a gente tem. Eu acho que o ponto positivo é bom que seja uma cooperativa que, né, faz o transporte público. Mas o ponto negativo eu acho também que, por exemplo, o motorista, ele tem que dirigir e ele tem que cobrar a condução. E às vezes é complicado, né? Tá numa subida, você entra, ter que, né, passar o dinheiro para ele pagar, ou tá numa curva, ou a nossa rua aqui, ela, né, é a mesma mão, a mesma que sobe, é a mesma que desce, ele tá ali naquele movimento todo, e você tem que esperar para ele receber, depois ele tem que prestar atenção para poder liberar você na catraca. É muito complicado pro motorista ter que fazer essas duas funções. Até a gente que é passageiro fica apreensivo porque pensa, meu Deus, se acontecer alguma coisa, se ele bater, né, então a gente fica lá na expectativa, fala, vou ficar aqui, a hora que ele puder ele recebe. Mas é desconfortável também você ficar ali na frente do ônibus em pé, né? Esperando até que o motorista, então essa situação de tirar o cobrador fica muito complicado, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Fora que é um risco, né? Agora o ponto positivo, eu acho o ponto positivo de ser uma cooperativa. Isso é uma coisa legal. E na sua opinião, o que poderia melhorar? Com certeza a gente ter mais opção, né? Não ter só uma opção. Ter mais opções de lotações que subissem para fazer esse percurso, né? E também a nossa, ela vai lá na Lapa e volta. Até fazer esse percurso, é um percurso muito grande, né? Então poderia ter uma que fizesse só o bairro aqui de Perus dentro mesmo, que não fosse até Lapa, Pirituba para depois voltar, pela questão do trânsito, né? E também voltarmos a ter, né, os cobradores, que é muito mais confortável. Você entra, você paga, você passa, né? Tem o sistema de bilhete único, mas a prefeitura cancelou todos os bilhetes, tentou renovar, ótimo. Só que imagina São Paulo toda no terminal tentando renovar bilhete. Eu tô há mais de 6 meses naquela fila, eu fico 1h30 para tentar, porque eu fiz todo o procedimento pela internet. Mas na hora de receber o bilhete eu passo mais de 1h30 na fila. Às vezes não tem o que eles falam que é o papel para imprimir o bilhete, não tem o tal do papel que eles têm que dar o comprovante. E às vezes eu fico lá 1h30, eu já desisto e saio falando, não vou ficar mais de 1h30 na fila. E tô há 6 meses para tentar. Eu acho que agora nem consigo mais retirar o bilhete único, que é uma boa solução, mas e agora também, aí eu vejo que as pessoas nem se preocupam tanto porque a gente está vendo o quê? Bilhete único não tem mais aquele desconto que tinha. Você pega o ônibus e pega, não tem, acabou. Então pagar no dinheiro ou pagar no bilhete único, acaba financeiramente saindo a mesma coisa. Mas aí a gente pensa, pela questão do conforto, é melhor você ter o bilhete, você bate na catraca e você passa. Mas, porém, ficou um transtorno cancelar todos os bilhetes e mandar renovar. Agora tem que ter foto, tudo isso. E eles não deram conta da demanda de pessoas para atender. Eles não conseguem. Eles tentaram cancelar e renovar, mas você chega lá na fila no terminal, você fica esperando e você fica preso a um terminal. Porque se você pediu pro terminal de Pirituba, nem que na Barra Funda esteja mais vazio. Eles não te entregam porque você vinculou ao terminal. Também estou há 6 meses e não consigo retirar. Não é uma solução muito viável, de verdade, né? Bom. Obrigada, né? Devia ser, né? Obrigado por nos apresentar essa entrevista. Não sei, professora. Vamos lá. Boa tarde. Qual o seu nome e sua profissão? Meu nome é Edna, eu sou orientadora socioeducativa. Você utiliza o transporte público com frequência? O que você acha dele? Quais os pontos negativos e positivos? Negativo que está sempre cheio. Positivo é que ainda não está faltando. O que poderia melhorar? Eu acho que aqui no Jardim da Conquista é o trânsito, é muito ruim. Eu acho que se melhorasse,
devido aos carros, que fica muito os carros estacionados na rua, atrapalha muito a circulação dos ônibus. Obrigada pela entrevista. Começa de novo. Uhum. Qual o seu nome? Yasmin. Você utiliza o transporte público com frequência? O que acha dele? Sim, eu utilizo com frequência e eu acho que ele podia melhorar porque demora muito, sempre vem muito lotado. O que pode melhorar, assim? O que pode melhorar seria a quantidade de carros, né, tipo de ônibus que fazem as viagens e menos tempo também, porque eles têm uma pausa entre eles muito grande. Ah, sim. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Boa tarde. Qual o seu nome? Márcia, Há quanto tempo você mora no bairro? há uns 15 anos. Aqui no bairro tem problema com o transporte público? Quais? Quando desce ali, né, fica um tempão os carros no meio da rua. Você utiliza o transporte público com frequência? O que acha dele? Acho que ele precisa melhorar bastante. Quais os pontos negativos e positivos? A positivo que agora tem bastante lotação aqui em cima, né? E negativo é só mais aqui na rua, embaixo, que tem os carros no meio da rua e demora horas para passar. E o que pode melhorar? Tirando os carros lá de baixo. Obrigada pela entrevista. Nada. Qual o seu nome? Meu nome é Rosângela. Quanto tempo você mora no bairro? Eu moro no bairro, aqui no Recanto, vai fazer 20 anos. Aqui no bairro tem problema com o transporte público? Tem sim, mas já foi bem pior. O problema do transporte público aqui é porque a demanda da população aumentou bastante, né? Do bairro, mas era bem pior, melhorou. Tem que melhorar muito, mas deu uma boa melhorada. O problema é o tempo, o intervalo entre um e outro. Você utiliza o transporte público com frequência? O que você acha dele? Sim, eu uso sim. Eu venho trabalhar, vou para a faculdade à noite, utilizo o transporte público sim. E o que você acha dele? É isso que eu te falei. Aumentou bem o número de transporte, né, de lotações principalmente. O problema é a demora deles e a lotação 80/10. Para mim, a maior dificuldade é a 80/10. Ela, além de ser demorada, o fluxo dela na região é bem difícil. Quais os pontos negativos e positivos? Os negativos são esses que eu falei. A demora. E para mim a maior de locomoção é essa 80/10 que a maioria do pessoal aqui depende dela. E os positivos? Os positivos aqui aumentou, antigamente aqui não tinha, muito pouco os ônibus aqui, né? Até porque aqui era bem situação de terra, talvez por isso não tenha tanto o transporte público. Agora melhorou sim bastante. E o que você acha que poderia melhorar ainda mais? Sobre o transporte público, é isso, o maior número de lotações na linha. E eu friso falando da 80/10, porque eu acho que o caminho da 80/10, o itinerário dela deveria ser mudado pelo menos nesse pedaço aqui. Obrigada. Qual o seu nome e profissão? Chamo Gisele Mendonça, sou assistente de direção aqui da IMEC Badra. Sempre teve esse ponto na frente da escola? Não, esse ponto ele surgiu, foi uma reivindicação nossa, da direção da época em 2011, né, porque muitos professores e muitos moradores tinham que subir a pé, no sol, debaixo de chuva, então foi uma reivindicação nossa, então ele existe desde 2011. O transporte público atende os funcionários da escola e a população da região? Atende, com precariedade, né, porque demora, é tudo muito complicado, mas atende, no geral atende. 1, 2, 3, agora. Qual o seu nome e profissão? Meu nome é Ana Paula, eu sou professora da Escola do Recanto dos Humildes. Há quanto tempo você trabalha no bairro? Há uns 7 anos. Você utiliza o transporte público com frequência? O que você acha dele? Olha,
Quais são os pontos negativos e positivos? Pontos positivos eu acho que não tem, né? Os negativos é isso mesmo, é a demora, o atraso, não passar no horário, tem muito cheio. E o que poderia melhorar? A questão dos intervalos, né? Se colocassem mais ônibus na linha, talvez melhorasse, né? Essas condições que são tão precárias. Muito obrigado pela entrevista.